Olá, profs! Hoje eu vou mostrar como trabalhar com as disciplinas regulares no novo ensino médio e eu também vou mostrar como você pode adaptar as suas aulas a esse novo ensino médio, considerando as mudanças na carga horária, na organização dos conteúdos e nos objetivos de aprendizagem. Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre as principais mudanças no novo ensino médio, né? Teve uma diferença, uma diminuição muito grande na carga horária das disciplinas regulares em prol de adicionar as disciplinas da parte flexível do currículo, né? E essas disciplinas da parte flexível do currículo são as disciplinas eletivas, as trilhas de aprofundamento e o projeto de vida. O próximo vídeo eu vou falar especificamente sobre as trilhas de aprofundamento e as disciplinas eletivas. Primeiramente, essas disciplinas mudou-se a forma de abordagem dos conteúdos nas disciplinas regulares. Ou seja, antes se trabalhava com conteúdos e agora se trabalha com competências e habilidades. Então, o que muda? Antes tu precisava aprender os detalhes, saber o conteúdo. E hoje em dia, o que é mais necessário é saber aplicar esses conhecimentos ou ter as habilidades de interpretação, de leitura, né, de fazer cálculos relacionados àquele conteúdo específico. Então essa proposta de trabalhar com habilidades e competências, ela é muito mais prática do que conceitual, como antigamente, né, eram os conteúdos. Hoje em dia a ideia é trabalhar os conteúdos de uma forma mais contextualizada e aplicada. Mas essas mudanças no novo ensino médio também trouxeram alguns problemas, né, algumas dificuldades, como, por exemplo, a falta de recursos nas escolas, que já era um problema muito grande antes, e agora com a introdução dessa parte flexível do currículo, dessa nova abordagem que demanda uma quantidade maior de material, de especialização por parte dos professores, isso acaba não correspondendo à realidade. A gente não tem recursos disponíveis, pelo menos na escola pública, para atender essas novas demandas. E falta de direcionamento para os professores. Então, o novo ensino médio ele foi implementado, mas as capacitações que vieram com esse novo ensino médio, elas são muito fracas, acabam não mostrando para a gente como trabalhar nessa nova perspectiva. E essas capacitações muitas vezes elas acabam sendo vagas, né? Você tem que tornar o aluno protagonista, você tem que desenvolver um aprendizado ativo. Mas como que se faz isso? Numa escola onde não tem recursos, onde a gente não sabe direito para onde correr. Então, com isso, a gente acaba ficando um pouco perdido e também sobrecarregado, por ter que reaprender a dar aulas de acordo com esse novo estilo e por conta da falta de materiais de capacitação, como eu já falei. E com isso, a maioria dos professores continua dando as mesmas aulas que dava antes do novo ensino médio, porque não sabe muito bem como implementar essas mudanças em sala de aula. E também tem os professores que tentam implementar essas novidades, mas a duras penas, né? Sem muito apoio pedagógico, às vezes não tem um resultado muito bom, mas estão ali tentando implementar essas mudanças do novo ensino médio nas suas aulas. Então, como que a gente pode tirar proveito dessas mudanças e transformar isso em algo favorável no nosso trabalho? A BNCC e o novo ensino médio, eles não trouxeram só coisas ruins, trouxeram também algumas liberdades maiores para o trabalho do professor. Então, nessa abordagem com competências e habilidades, a gente pode trabalhar diferentes conteúdos que antes não eram possíveis. Claro que a gente vai ter que deixar alguns conteúdos antigos de lado para poder trabalhar com essas coisas novas, mas isso torna as aulas muito mais interessantes e também é justificado pelas próprias habilidades e competências, né? Trazer esses temas mais atuais para dentro da sala de aula faz com que os alunos se interessem mais pelo que a gente está falando e a gente consegue, da mesma maneira, abordar os conteúdos que são necessários para o desenvolvimento dos nossos alunos. Então, a forma como a gente aborda esses conteúdos ou os temas que a gente escolhe para aprofundar certos conceitos da disciplina, eles podem ser diferentes daqueles que a gente costumava abordar anteriormente, dos livros, né, didáticos. Então a gente tem uma liberdade um pouco maior para explorar diferentes temas e metodologias dentro de sala de aula. E esses temas transversais, além de despertar uma maior curiosidade nos alunos do que os antigos conteúdos regulares, a gente também pode abordar alguns elementos que são muito presentes na nossa sociedade hoje em dia e que são importantes de trabalhar com eles, como, por exemplo, o uso de tecnologias digitais, cuidados e oportunidades que estão relacionados a elas. Então, os alunos, eles podem muito bem aprender a utilizar o celular de uma forma responsável e não só para atrapalhar as nossas aulas, por exemplo, para conseguir se organizar, para conseguir estudar alguma coisa mais específica. Então a ferramenta, né, o smartphone que eles têm na mão é uma ferramenta muito poderosa, só que
a gente tem que ensinar também eles como utilizar da maneira correta para tirar o melhor proveito e evoluir com isso, e não se prejudicar como eles acabam fazendo. Uma outra possibilidade é falar de trabalho, empreendedorismo. Os alunos, aqueles que não estão muito interessados em seguir a vida acadêmica, né, fazer uma faculdade, eles acabam se interessando muito por alguma coisa que dê dinheiro. Então, você falar para eles que tem oportunidades relacionadas àqueles conteúdos que você está trabalhando, aquelas habilidades que você está procurando desenvolver na turma, vai fazer com que eles também se interessem um pouco mais e acabem também realizando as atividades propostas. Não só isso, mas quando você fala também de empreendedorismo e de conseguir tirar o seu próprio sustento, você vai estar preparando os alunos muito mais para enfrentar os desafios da vida adulta do que se simplesmente tu ensinasse apenas os conteúdos da tua disciplina. Outra questão importante de se falar em todas as disciplinas é em relação a cuidados pessoais, saúde, bem-estar, porque essa geração, e nós, enquanto professores também, estamos sofrendo muito com ansiedade, depressão, essas doenças, né, psicológicas que acabam prejudicando muito a nossa qualidade de vida. Desenvolver habilidades comportamentais, de convivência, liderança, saber se conhecer também, os limites do próprio corpo é algo muito importante, para que os alunos consigam entrar na sala de aula e trabalhar em harmonia, e também para que eles consigam, na vida adulta, ser pessoas com boas relações, que consigam também ser adultos responsáveis e atenciosos. Mas e como é que a gente vai colocar em prática tudo isso? Primeiro de tudo, e mais importante, é esquecer aquela velha ideia de vencer o conteúdo. Se antes já era difícil seguir todo o currículo com toda a carga horária que a gente tinha, agora então ficou praticamente impossível, né? Porque todas as disciplinas diminuíram a sua carga horária ao longo do ensino médio, então abordar todos os conteúdos que a gente tentava abordar antes, agora já não é mais possível. Então o que a gente precisa é focar nos conhecimentos essenciais das disciplinas e preencher as lacunas que os alunos estão saindo, por exemplo, do ensino médio, sem saber escrever uma redação, sem saber fazer uma conta de dividir, uma regra de 3. E se você for ver as habilidades e competências da BNCC, elas falam exatamente sobre isso. Desenvolver as habilidades de lógica, interpretação, análise e resolução de problemas, né? E aí você pode, dentro da sua disciplina, abordar algo mais específico, por exemplo, lá na história, geografia, a evolução das civilizações, das ideias na filosofia, ou até dentro da área das ciências também, né? Mas os alunos, eles têm que aprender e ter uma visão geral disso, conseguir também aplicar essas habilidades e competências para resolver problemas reais. Então, para isso você pode abordar os elementos principais ou mais importantes da sua disciplina e dos conteúdos de maneira geral, apresentar isso para toda a turma e escolher conteúdos ou temas específicos como exemplo para aprofundar e contextualizar o assunto. No caso, você pode trabalhar com atualidades, tendências, né? Tudo isso vai aumentar o interesse dos estudantes e fazer com que eles consigam desenvolver lá as competências e as habilidades relacionadas a esses conteúdos que você está trabalhando. O importante é não se apegar a preciosismos, né? Não tentar detalhar muito aquilo que tu está falando. Quanto mais simples for a linguagem da apresentação, menos dúvidas tu vai gerar no estudante e também melhor vai ser a compreensão daquele conteúdo por ele. Então você pode sim falar sobre detalhes, né, daquele conteúdo ou algo mais específico, porém é mais importante que o aluno aprenda o básico. Você também pode fazer atividades práticas que exijam a aplicação dos conhecimentos na realidade dos alunos, né, e a aplicação dessas habilidades e dessas competências que você também trabalhou com eles, inclusive das habilidades comportamentais. E tem diferentes maneiras de fazer isso. Você pode chamar os alunos para resolver um problema, para analisar uma situação, ou criar um projeto, um produto ou uma solução que seja aplicável a um problema ou uma situação real. Uma outra opção é apresentar novidades e tendências relacionadas ao tema que está sendo estudado, trazer notícias, aplicativos, iniciativas, né, que estão rolando e que tem algum potencial bacana de desenvolver algo interessante no futuro. Você também pode explicar conceitos e procedimentos específicos que eu falei antes a partir de problemas do Enem e de vestibulares. Isso vai fazer com que você economize tempo e ainda consiga abordar detalhes do conteúdo. E uma dica bacana é que você elabore sequências didáticas com uma maior duração e que aborde também diferentes competências e habilidades a partir do mesmo assunto central. Então,
Por exemplo, a partir de um carro, eu posso trabalhar diferentes conceitos na minha área de física. Eu posso trabalhar a questão do movimento, da segurança, inclusive lá nas habilidades da BNCC tem a parte de preservação do meio ambiente e mais uma série de temas transversais que eu poderia estar relacionando com o tema de carros, automobilismo, competições, história, desenvolvimento de motores, indústria, a relação com a sociedade, enfim, tem muita coisa que dá para abordar a partir de um tema central. É só ter criatividade. E para quem tem muita dificuldade de encontrar essas aplicações ou esses temas que estão relacionados com o conteúdo, eu recomendo fortemente que você acesse a BNCC comentada do Instituto Reúna. Eu vou deixar o link na descrição e ali você vai conseguir relacionar as habilidades da BNCC com os objetos de conhecimento ou conteúdos, né, da disciplina, e ele traz também possibilidades de abordagem desses conteúdos e vários exemplos. Então é literalmente uma mina de ouro, gente. Não deixem de acessar para fazer os planejamentos de vocês. Eu estou utilizando bastante essa BNCC comentada pelo Instituto Reúna. Então, para finalizar, eu gostaria de falar para vocês que essa fase de adaptação é sim extremamente difícil, mas é possível fazer desse limão uma limonada. A gente tem a oportunidade de testar novas estratégias e de implementar novidades nas aulas com os estudantes, porque tudo isso está garantido pela BNCC. Ali você consegue justificar qualquer atividade pedagógica que você faça com fins, né, de ensinar o aluno aquela habilidade específica. Então você pode trabalhar isso com diferentes temas, com diferentes metodologias ou com diferentes formas de abordagem também, seja dentro da escola ou com atividades de casa, à distância, né? E também, como eu disse anteriormente, é necessário utilizar a criatividade para encontrar novas maneiras de trabalhar os conteúdos nesse contexto da BNCC e do novo ensino médio. E eu gostaria que vocês também compartilhassem aí nos comentários quais são as experiências que vocês estão tendo com o novo ensino médio e tipo de atividades que vocês estão fazendo, se vocês continuam dando as mesmas aulas de antes, se vocês mudaram, se vocês encontraram alguma capacitação interessante para fazer e que ajudou vocês a se adaptar. Enfim, conta aí o que está acontecendo que eu quero saber. Quero agradecer a todos que acompanharam o vídeo até aqui, vou pedir para vocês deixarem aquele like, compartilhar nas redes sociais para que isso chegue a outros professores também e me siga nas redes sociais, @ProfAcademyBR. Um abraço e até a próxima.